Bolsonaro disse que perguntará sobre mercado para Lula em debate em resposta ao Lula. O presidente afirma: não existe lugar no mundo em que o povo viva feliz sem mercado. Vai lá, pode rodar. Há poucos dias, um cara falou que se o Bolsonaro ficou feliz, que o mercado ficou feliz, comigo o mercado não ficará feliz. Isso o outro lado falou. Eu gostaria de perguntar esse outro lado. Será perguntado por ocasião do debate. Onde é que não existe mercado que o povo vive feliz? Não existe lugar nenhum no mundo. Essas notas econômicas, vocês sentem aqui o desemprego com uma taxa cada vez menor, o produto interno bruto cada vez maior. Muito bem, nós temos aí também outro vídeo, né, sobre o candidato Lula falando sobre a falta de credibilidade nas instituições, e o ex-presidente criticou o Bolsonaro por proposta de aumento no número de ministros do STF. Vai, pode rodar. Bom, nós ganhamos as eleições e esse Brasil que estava quebrado, a gente deu uma consertada nele. E hoje o Brasil está pior do que o Brasil que eu peguei em 2003. Porque hoje tem uma coisa mais grave, que é a falta de credibilidade nas instituições. É a tentativa de destruir as instituições que garantem a democratização desse país. Um cidadão que está prometendo aumentar o número de membros da Suprema Corte, na perspectiva de fazer uma Suprema Corte favorável a ele. E eu tive a sorte de indicar 6 ministros da Suprema Corte e não indiquei nenhum amigo. O que eu indiquei foi para o currículo de gente indicada e nunca pedi um favor. Tenho orgulho de ter indicado 6 e nunca pedi um favor, porque eles não foram indicados para me ajudar. Eles foram indicados para cumprir o papel da Suprema Corte que está escrito na Constituição. É assim que deve ser. Muito bem. Pediram para eu perguntar aqui nas mensagens, eu vou começar com o seu Arnaldo Lourenço, se o ex-presidente Lula, seu Arnaldo, ele pegou o país melhor ou pior do que se encontra hoje, quando ele assumiu lá em 2002. A minha resposta é não. E a gente tem que ser sincero com os fatos e com a história, né? Eu acredito, sim, que quando Fernando Henrique Cardoso pegou o país, nós estávamos numa decência não tão similar quanto ao que está hoje, mas com a fome, tudo muito parecido. E as ações sociais que foram implementadas dentro do governo Fernando Henrique Cardoso, com o advento também da criação do Plano Real, da nossa moeda real, melhorou muito, mas muito mesmo o país. E Fernando Henrique Cardoso entregou o país para Lula redondinho, o que possibilitou que ele ficasse 8 anos e saísse como o presidente mais bem avaliado da história do Brasil. Lula saiu com uma aprovação de 87%, passando por um sangramento muito grande que teve no governo dele, o escândalo promovido pelo Roberto Jefferson no Correio, né, que acabou com o mensalão. E Lula veio sangrando e ainda ganhou as eleições no segundo turno. Porque os mesmos aliados de Bolsonaro hoje, que está fazendo a derrocada no Brasil, foram os mesmos aliados do PT sempre. MDB, PP, PMDB, já disse, PL, os mesmos, os que estão com Bolsonaro. Então, o problema do Brasil, eu acredito que não esteja no presidente. Estão naqueles que eles se aliam para perpetrar esse volume de escândalo. Nós teremos o maior escândalo da história desse país daqui a uns dias, que é o emenda secretão. E isso é terrível. E vai vir também o 1 bilhão da Codevasp, que é a propina do asfalto, sem contar o ouro do MEC e mais outras coisas. Mas eu tenho que ser fiel à história. Lula não vai pegar o governo como ele pegou de Fernando Henrique Cardoso, porque o governo de Fernando Henrique Cardoso salvou esse país por um bom tempo. Os 8 anos de governo do Lula foram espetacular. O da Dilma foi péssimo e o de Bolsonaro é terrível, porque é um governo cruel. Moisés, o seu comentário sobre as duas falas do candidato Lula e do candidato Bolsonaro.
A primeira, quando o Lula fala ali que nunca conversou com o ministro do STF, que indicou por serem técnicos, é mentira, só vive de mentira. Primeiro, pega qualquer vídeo na internet, você que está em casa aí, nos vendo agora, pega um vídeo na internet e veja o que o Zé Disseu fala do Luiz Fux. Fala baixo, Moisés. Veja lá, não precisa gritar, não. Luiz Fux. O Luiz Fux chega lá, conversa com ele, diz, não, eu quero ir para o STF e pode contar comigo, os processos que tiverem. O Disseu fala isso. Não é o Moisés, é o próprio Zé Disseu que fala que o Luiz Fux se coloca à disposição do Lula e do PT, caso fosse indicado. O Fachin não precisa dizer nada, que é um militante de primeira. Pediu até voto para Dilma. Fez tudo. Agora vem com esse papo furado de dizer que todos os nomes foram isentos. Quer enganar quem, Lula? Você quer enganar quem? Quer enganar o povo de novo? Com relação a não dar nomes para o mercado até hoje está cobrando o Lula. Quem será a tua equipe, caso tu vença o segundo turno? O mercado está até hoje. Lula não revelou quem é, quais são os planos dele, o que ele pretende para a economia, quem serão os seus ministros. Nada, não tem nada. Quem está votando no Lula está votando em cheque em branco, porque ele não está dizendo nada, não apresentou nada para o povo brasileiro. Quer descobrir se eu estou falando a verdade? Entra lá na folha lá da UOL, na Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo está cobrando o Lula e está dizendo que votar no Lula dessa forma é um cheque em branco. Herbert Lins, o seu comentário? Moisés está destemperado hoje, né? Ele está destemperado, ele está desequilibrado, isso é o desespero. Calma, Moisés, dia 30 ainda está longe. Você fica calmo. Tomando suco de maracujá aqui. Isso é bom, você tomar um suquinho de maracujá faz bem. Mas olha só, com relação à fala do presidente Lula, o presidente Lula fez ajustes, sim, na economia, né? No final do governo Fernando Henrique, houve um aumento do dólar. Com isso, né, criou-se uma inflação interna dentro do país. Todo mundo lembra, eu lembro disso, né, mas o Lula chegou e corrigiu. E quero dizer e tranquilizar você, eleitor e cidadão que está em casa. Inclusive corrigiu utilizando no seu governo peças fundamentais, chave do governo Fernando Henrique Cardoso. Sim, no caso do Meirelles. O próprio Tarcísio de Freitas está concorrendo, foi ministro agora de infraestrutura, era do governo Lula. Diretor do DENIT no governo da Tarcísio, sim. Tarcísio, o que tem de bom no governo Bolsonaro saiu do governo Lula. Do PT. Então, veja só, para concluir minha fala, o que eu vejo é que em 14 anos de governo do PT, 14 anos, eu não lembro que o Lula nem a Dilma tentou transformar o Brasil numa Venezuela, numa Cuba, numa China, nem no Vietnã, como eles dizem, como eles pregam. E também, eu devo lembrar a vocês que os ministros da Economia foram Guido Mantega e depois Joaquim Levy. Inclusive, quando Joaquim Levy assumiu o governo Dilma, eu fui um dos que mais questionou a presença de Joaquim Levy por ele ser neoliberal. E as primeiras medidas da Dilma na reeleição foram completamente neoliberal. Então, eu fico pasmo com toda essa fala, com essa verborréia. Agora, uma coisa eles não conseguem explicar. Eles não conseguem explicar as obras do governo e os programas do governo Bolsonaro. Eu gostaria que eles explicassem. E, pelo menos, na palma da mão, que eu já fiz aqui, já enumerei várias obras, acabou o dedo da mão, do pé, do governo Lula e Bolsonaro em Rondônia. Eles não conseguem dizer, né? Eles só falam da ponte do Abunã, que a Dilma deixou 85% da ponte pronta. E o governo Bolsonaro concluiu e entregou. Mas outra obra, me mostre qual foi a outra obra que foi entregue do atual governo em Rondônia. Muito bem, Zezinho Santos, sua vez. Rapaz, olha, quando eu vejo Herbert falando da presidente Dilma, Herbert, eu acho que ele pega o seguinte, aquilo assim, pega as faculdades mentais dele, faz um exercício mental para tentar explicar aquilo que foi um desastre, aquilo que quebrou o Brasil naquele momento. Naquele momento ali, ela botou para ganhar a eleição e veio depois. Aí ele, foi golpe. Que golpe? Ela não reunia nenhuma condições políticas. E o Buiú dizer, olha, aqui o Brasil, vou lhe dizer aqui para você, o Brasil está bem. O grande problema do presidente Bolsonaro, eu já falei inúmeras vezes, já fui crítico, já bati aqui no presidente, é a fala dele.
A fala dele é ruim. Como o próprio Alexandre também reconhece. Ele é ruim. A fala dele é ruim. A fala dele. Ele tem uma intenção boa pro Brasil. Qual? Bolsonaro tem uma intenção boa, Buiu. Qual? Buiu, vamos deixar de fazer militância. Não, tô te perguntando Zezinho. Você foi traído Zezinho, por quando Moro. estava internado, quase morrendo de Covid, ele estava rindo da tua cara, como ele estava rindo da minha. Para com Ele isso. errou da pandemia, na condução da pandemia. Ele já era para fazer uma meia-culpa, pedir desculpa E ao ainda povo estava brasileiro. querendo ganhar $1, o pedir filho desculpa dele. ao povo brasileiro pelas falas, pelas besteiras que ele fez. A gente tem que falar e reconhecer. Agora, você vier elogiar o governo da Dilma, Herbert, ou você tomou cardenal... A Dilma não pôde Peraí, governar, peraí. Zezinho. Ou você está tomando... A Dilma levou um golpe. Não. Você tem que... A Dilma foi Você boicotada precisa de pelas remédio elites controlado. brasileiras. Herbert, você... O Aécio, o tempo você todo, precisa de sabotando e o Lexotan. MDB querendo Você usurpar o precisa de poder. Lexotan. O MDB usurpando o poder, Zezinho. Tá Você bom. sabe disso. Aí fica difícil, Cícero. Não dá para debater com o Herbert. Dá sim, porque você sabe que ao lado dela tinha um vampiro como vice, chamado Michel Temer, com o MDB, Que arrumou o Brasil. com a fome feroz. Arrumou o Brasil. Arrumou o Brasil o quê, Que a rapaz? Dilma quebrou. Deixar a gasolina do jeito que petralhada deixou, quebrou. com a Os Petrobras. Petralha O quebrou Herbert, o Brasil. o Herbert. Como é que você disse que arrumou o Petralha. Brasil com Daquele que Gedel você Vieira segue. de Lima, com apartamento cheio de Ô, dinheiro, ô, com mala cheia de dinheiro, Você Zezinho? não deixa eu concluir. Diretor, deixa cortar do microfone do professor Herbert, por Não, favor. pior é ele dizer Não, mas que o Michel Temer arrumou você tá- um apartamento cheio de mala de dinheiro. Tá difícil debater com o Herbert Buiu. Não, Não tá difícil não, Zezinho, é fácil. Eu gosto do debate público pra gente Eu expor as também. ideias. Então explica as Mas, malas ó, do Gedel. eu jamais do vou governo chamar. Temer. Eu jamais vou chamar. Eu sei que você precisa ir no médico para tomar remédio controlado. Você está com déficit de memória. Você está com déficit de memória. Olha, seu déficit de tempo e de memória. E vou lhe dizer, você pode exercitar, alongar sua mente. Esquece esses livros aí que você está e vai para O estudar. sinal tem até um livro, tá? De direito, é para eu entregar o Moisés hoje. Pra Vai ele pra ler, aí. pra ele mesmo, pra ele Rapaz, dizer não que ele é dá, um não livro tem de como, direito. Cícero. Eu vou parar por aqui, Cícero. Não, o diretor, Não dá. o dire- Não o dá pra He- concluir uma o fala. Herbert, se você, assim, o Buiú deve ter tomado um chazinho de camomila que ele está super tranquilo hoje. Agora você tem que respeitar o Herbert. Senão eu Não, vou deixar, educação é princípio. Vou deixar o teu microfone desligado o tempo inteiro. O diretor pode desligar. Só volta a ligar quando for a vez do professor Herbert Lins. Vai, ô Zezinho, Eu conclui, vou por concluir, favor. porque educação é princípio. Agora, vamos lá. O que a gente vê é o seguinte. A Dilma quebrou o Brasil, Temer arrumou o Brasil, e hoje veio com essa ladainha, veio com esse discurso. Eu não concordo com esse discurso do ex-presidente Lula. Ele veio falar que que a gente precisa unir o povo brasileiro, sim. Mas esse discurso aí, ele está redondamente enganado. Ele vai pegar o Brasil melhor do que pegou com o Fernando Henrique. Vai pegar o Brasil melhor, se caso ele vier a ganhar. E se não, Bolsonaro vai governar o Brasil melhor do que quando ele pegou. Alexandre Porto, agora é sua vez sobre esse Que maravilha, esse eu gosto tema de em ouvir esses destaque. dados de memória. O ministro da Economia, ou da Fazenda, como quer chamar, o Palocci, lembra do Palocci que foi preso, que delatou, contou um monte de roubalheira que o Lula fez, mas esse aí o pessoal não cita. Tem se você olhar na internet, você vai ver, tem um repasse do governo federal de quase 8 milhões de reais para obras de saneamento no Estado, tem outras coisas também. É que o pessoal tem problema de memória. Outra, o Lula pegou sim o governo ajeitado. Eu só vou discordar de você numa coisa, Arnaldo. Você falou que foi o governo Fernando Henrique. Não, na verdade foi lá no Itamar Franco, que o Fernando Henrique foi ministro da Fazenda, que começou lá Criou o Plano Real e que o PT foi contra. Como de costume do no Brasil, o PT vota contra. Então foi lá. Né? Agora, o que está errado? Chama o presidente de genocida, ele não faz nada. Isso é democracia. Democracia não é o que apoiam em alguns países da América Latina, que o pessoal fala de democracia no Brasil, mas apoia ditaduras aqui nos nossos vizinhos. Vai dar uma olhadinha na Argentina como é que tá faltando papel higiênico lá. Esse é o governo que querem. Só vou dar alguns dados aqui, porque o pessoal fala tanto do Lula. Primeiro que é uma mentira, que negócio de FMI. O que fizeram? O FMI tinha juros menores que o mercado interno, foram lá quitar o FMI e aumentar a dívida interna. Olha na internet qual é a dívida que o Lula deixou, que o governo do Lula deixou. E aí vamos pegar o último ano de governo do PT, 15% de desemprego. O Bolsonaro hoje está em torno de 9%. O último ano do governo PT, 15% de desemprego. Quem era o presidente? Quem é que colocou lá a Dilma? Foi o Lula. Aliás, o Temer. Quem é que escolheu o Temer?
Não foi eu nem você. Professor? Foi o PT. Professor, O professor vai ter o seu à parte com depois. respeito, com todo respeito. Dá uma olhada. O senhor População da linha da miséria. Último ano do Você vai PT, ter depois. 17,4%. Hoje, 10,8%. Esses estatais, déficit de 111 bilhões. Hoje, lucro de quanto? Superávit de quanto? Mais de 100 bilhões. O pessoal, o Correio há pouco tempo aí recebeu participação nos lucros. Qual é o prêmio que o PT deu para os Correios? Pagar até 2030 um valor porque esculhambaram com o fundo de pensão dos Correios. Mas isso foi Paulo Guedes. Oi? Paulo Guedes. Ah, foi o Paulo Guedes, que era da época do PT. Ele que mandou golpe nos planos de pensão. Tá certo. Isso é Ó, coisa de suspeita homicídios. Paulo Guedes. Ah, foi o Paulo Guedes. Paulo Guedes está. Não, mas foi mesmo, professor. Vamos ser honestos. Tá certo. Homicídio. Vamos ser honestos. Último ano do governo PT, 59 mil. Atualmente, 47.500. E tem outros Mais de anos também 12 pra mil discutir. a menos. Então, o DPVAT de motos pagava 292, hoje é R$12 e pouco. Então tem muita coisa, tem que parar com essa Habilitação. ladainha, com esse desrespeito. A habilitação passou para 10 anos. 10 anos. Pessoal, quer criticar, critica, mas reconhece o que tem aí. Eu sempre disse, eu não sou bolsonarista, porque tem muitas coisas que eu não concordo com ele. Agora, entre os dois, vai ele. 30 segundos, o seu Arnaldo Lourenço, o tempo que o senhor solicitou. Eu quero dizer que eu entendo bastante mercado, mas muito. Eu almoço lá no mercado do Cainágua, eu tomo café aqui no mercado aqui do quilômetro 1, né? E no mercado central. Adoro o mercado. E faço compra nos outros mercados. Já ganhou 3 almoços, pelo jeito, aqui, porque o senhor falou dos 3 aqui no programa. Não, mas eu estou falando que eu adoro o mercado. Eu entendo tanto de mercado que o meu entendimento de mercado é esse. Mas eu vejo da seguinte maneira, o professor me corrigiu na questão de Itamar Franco, mas eu falei de Fernando Henrique Cardoso, foi uma sequência, porque Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Fazenda de Itamar Franco. Perfeito, exatamente. Depois ganhou uma eleição no primeiro turno, ganhou outra essa eleição no estabilidade segundo. começou lá no Itamar. Desculpa te interromper, mas o assunto não é contraditório. Começou lá no Itamar Franco com o advento do Plano Real. E que o ministro da Fazenda foi o Fernando Henrique. Que isso deu sustentação para que ele viesse disputar a presidência. Pois é. Verdade, mas eu gostaria, para ter um bom debate, para mostrar as coisas sérias, quando o senhor fala do governo Lula que deixou 15% de desemprego, o governo Lula não. Não, o último ano de governo do PT. PT. O último ano do governo, foi isso que eu falei, 2015. Beleza. O último ano do governo. E, aliás, Arnaldo, só me permite um adendo. Quando ele fala que ninguém era amigo dele, o Toffoli era advogado do PT. Sim. O Toffoli nem mestrado de casa tem. íntimo. Aliás, não tinha, não sei se fez ou não. Então teve uma politicagem Não tremenda. tem nada a ver. Os caras que Bolsonaro colocou, eu não os critico. E são cão de caça fidedignos aí. Mas o que ele está dizendo, Buiu, é que o Lula tinha dito que não era amigo de nenhum ministro indicado. Já Vou deixar o Arnaldo falar. Eu só penso o seguinte, amizade é um termo muito grande para você usar. Pode ser colega, não é amigo. Mas tudo bem. O que eu tenho a dizer é o seguinte, o final do governo Lula, professor Alexandre, o desemprego ficou em 5%. 5%. A inflação estabilizadíssima. O preço da comida de olha hoje... Olha a dívida como é que estava lá. Olha a dívida. Olha a dívida do Brasil. Tudo bem. Quando você fala em dívida do Brasil, o país que mais deve no mundo é o que é economicamente melhor, que é os Estados Unidos. E mais um detalhe impressionante. Segundo o Buiu, 10 minutos. Hoje está se gastando os 400 trilhões que se tem de reserva que Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma deixaram. Sem esse dinheiro não teria condição de estar pagando esse justo auxílio que o nosso povo merece. Moisés, os 30 segundos, que pode ser 1 minuto, que você Não, pediu. o meu é 30 segundos mesmo. Eu queria responder ao professor Ebert quando ele disse que era para a gente apresentar alguma obra do governo Bolsonaro em Rondônia. Sim. Dragagem, não, você disse que pelo menos uma. Sim. Dragagem do Rio Madeira até o Maitá. Você sabe que o Rio Madeira é essencial para Rondônia. Então, dragagem do Rio Madeira em 2020. Aonde fizeram pago isso? Pelo governo federal. Quase 8 milhões para saneamento em Rondônia. Você viu isso? 720 mil reais para saneamento em Vilhena. Milhões despejados na 319, beneficiando Porto Velho. Uma rápida pesquisa, a gente já encontra milhões do governo federal destinado para Rondônia.